Senhor presidente, eu quero, primeiro, na linha do que falou o senador, líder do meu partido, comentar rapidamente o ato hoje lá no Palácio, onde a presidente da República sancionou o Estatuto da Juventude. Foi, de fato, um momento histórico. Estavam lá líderes partidários de todos os segmentos, estavam lá líderes do movimento sindical, do movimento estudantil, estavam lá líderes representando a comunidade indígena, os negros, os quilombolas especificamente, estavam lá jovens que são artistas, estavam lá jovens empresários, enfim, estavam lá todos os segmentos da sociedade que, de uma forma ou de outra, ajudaram na articulação desse projeto, que eu tive a alegria de relatar aqui no Senado em duas comissões. O senador Rodolfo Rodrigues relatou também em duas comissões, o senador Wellington Dias, lá na Câmara, a deputada relatou com muita competência, a deputada Manuela fez também o seu relatório. Tivemos um ato quase que ecumênico. Lá não tinha oposição nem situação, não tinha partido de A, de B, de C ou de D. Todos ali estavam com uma causa comum, a causa da juventude. O Estatuto, nos seus quase 100 artigos, demonstra que ele é fruto de uma construção coletiva, quer seja na meia passagem, nas duas passagens gratuitas no transporte de ônibus, e na mesma linha do que eu coloquei no Estatuto do Idoso, as outras passagens pagando 50%, naturalmente aqueles que mais precisam, que é até 2 salários mínimos. E também a meia entrada também, eu no meu relatório original, era para todos. Lá, pois aqui no plenário, uma emenda, e eu respeito, vontade da maioria, que limitou em 40%. Mas, como foi dito aqui já, o Estatuto trata da cidadania plena da nossa juventude, em todos os aspectos: saúde, educação, habitação, emprego, o ensino técnico, as organizações da juventude em todas as suas áreas, enfim. Eu entendo que foi um grande momento. A presidenta foi muito feliz na sua fala, quando, por exemplo, ela se emociona e diz que ela jamais vai esquecer dos seus compromissos com a democracia. Ela que, no tempo que fazia manifestações de rua, fazia uma, fazia duas, acabava presa e torturada, como aconteceu no caso da presidenta Dilma. E ela disse que também não admitia, hipótese nenhuma, a violência contra a juventude nas ruas no dia de hoje, quando, na sua rebeldia natural, fazem manifestações justas, exigindo que a sua pauta seja ouvida pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo próprio Judiciário. Foi um momento que ela foi aplaudida de pé, que ela lembrou momentos em que ela, jovem, também participava de movimentos de rua, né? E que, muitas vezes, infelizmente, na época do regime de exceção, além do espancamento, a prisão até morte acontecia por parte da violência da ditadura na época. Mas, enfim, eu vi lá que todos fizeram questão de aplaudir a presidenta de pé. E, claro, que a gente, como um dos relatores desse tema aqui no Congresso, Vossa Excelência ajudou, o senador Rodolfo, já citei ele aqui 2 vezes, cito de novo agora, porque me passando aqui nesse momento, como vai cumprimentar Vossa Excelência, foi um dos grandes construtores. O fizemos junto, de forma coletiva. Esse relatório final, eu diria que foi feito por os relatores no Senado, e eu lembrei aqui antes já a deputada Manuela Dávila, também lá do meu estado. Enfim, foi um dia de festa, foi um dia de alegria, um dia que não dá para negar, de uma enorme satisfação para todos nós.
251 milhões de jovens, a partir desse momento, passam a ter uma matriz, como se fosse uma mini-constituição que trata dos interesses da juventude brasileira. Mas, senhor presidente, além desse pronunciamento, eu quero também falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável na ótica dos direitos humanos. Direitos humanos é uma marca internacional, marca positiva, como eu sempre digo, uma marca do bem. É bom lembrar que Barack Obama, por exemplo, começou a sua vida política como ativista dos direitos humanos e termina na presidência da República, da maior potência, queremos o nome do mundo, e foi recentemente reeleito. Por isso que vou desenvolver aqui, senhor presidente, nesse período, senador Ataídes, que nas últimas décadas passou-se a insistir na necessidade de articularmos o objetivo do desenvolvimento em seu sentido mais amplo, com a ideia e com o ideal dos direitos humanos. O conceito amplo de desenvolvimento humano ultrapassa os limites mais estreitos das noções mais antigas do desenvolvimento, atreladas aos aspectos econômicos. Passou a ser incorporado ao discurso humanista. E nessa incorporação representou uma ampliação, assim enriquecendo importantes áreas da nossa compreensão do que sejam esses direitos fundamentais que vão na linha de melhorar a qualidade de vida de todos. Mais recentemente ainda, senhor presidente, dentro dessa incorporação de novos conceitos de desenvolvimento ao campo dos direitos humanos, uma atenção especial tem sido dispensada à noção do que é desenvolvimento sustentável na ótica dos direitos humanos. Essa noção de sustentabilidade tem se tornado cada vez mais central nos debates sobre o famoso desenvolvimento. E, desse modo, tem se tornado cada vez mais importante nós avançarmos desenvolvimento, sim, mas na ótica dos direitos humanos. Precisamos, portanto, ter muita clareza sobre o que está envolvido nesse debate, sob pena de não colocarmos adequadamente a questão da proteção e da promoção dos direitos fundamentais. Uma parte importante do problema do desenvolvimento está diretamente relacionado ao uso dos recursos materiais de que dispomos. Afinal, desenvolver-se significa, entre outras coisas, crescer, e crescer implica incorporar novos recursos. A dificuldade está em que muitos dos recursos de que dispomos e de que dependemos para crescer são limitados. O próprio pré-sal é limitado, o petróleo é limitado, o chamado royalties é limitado. E são limitados no sentido mais amplo. São limitados, senhor presidente, antes de mais nada, por sua própria natureza. Muitos recursos naturais, por exemplo, são finitos. Um dia, simplesmente vão acabar. São limitados. Também por sua distribuição. Nem todos têm o mesmo acesso a todos os recursos necessários. A preocupação com a desigualdade a que se impõe a essa questão. Assim, senhor presidente, já não é mais apenas natural, é uma questão política e moral, envolvendo um problema de justiça e, por isso, direitos humanos. Por fim, mesmo que resolvamos hoje aqui, adequadamente, a questão da distribuição justa, de acesso justo aos recursos de que necessitamos para o famoso desenvolvimento, resta outra coisa a considerar. Resolvemos hoje, mas como fica? Como ficarão as gerações futuras? Há um tipo de desigualdade peculiar e difícil de transpor, que opõe a geração presente e as futuras. Afinal, o acesso que temos hoje aos recursos naturais e o que as próximas gerações terão serão
radicalmente distinto. As gerações futuras não terão os mesmos recursos naturais que nós teremos hoje. Por isso, temos que olhar sempre o hoje, o presente, na ótica do futuro, na linha da caminhada dos direitos humanos. Senhor presidente, destaco, sobretudo, o tipo de acesso que as futuras gerações terão aos recursos é função do que faremos hoje com eles. A forma como nós administrarmos os recursos naturais hoje é que vai delimitar, ou ampliar, ou qualificar, ou melhorar a qualidade de vida das nossas futuras gerações. O que temos hoje é que consideramos essencial para o nosso desenvolvimento, nossos descendentes poderão não ter mais. O que é essencial para nós poderá faltar para eles. Não há aí, senhor presidente, uma questão de justiça importante. É difícil? Claro que é difícil. Fica a pergunta, não há aí, senhor presidente, uma questão de justiça importante e difícil? Claro que sim. Parece-me que estamos, sim, diante de uma extensão relevante da questão dos direitos humanos que envolve a consideração dos direitos das gerações futuras. Senhor presidente, o Plano Nacional de Direitos Humanos, em vigor, em sua terceira edição, desde 2009, já incorporou o direito ao meio ambiental saudável, como parte dos direitos fundamentais, consequentemente, da vida. Ora, a ideia do desenvolvimento sustentável vem justamente do cruzamento desses dois direitos, ao desenvolvimento e a um ambiente saudável, da forma mais ampla. Um dos grandes desafios que se resume na noção de desenvolvimento sustentável é justamente o de conciliar esses dois direitos, tanto para nós contemporâneos, quanto para os que virão depois de nós e estarão forçados a herdar o que deixarmos como legado. Deixarmos ou não. Se não deixarmos nada, eles estarão fritos, na expressão mais chula da palavra. Senhor presidente, mas a questão do desenvolvimento sustentável, visto sobre a ótica dos direitos humanos, ultrapassa a questão ambiental e ramifica-se em direção às questões sociais, que o Papa tanto falou quando aqui esteve, é bom lembrar. O Papa insistiu no discurso social da pobreza, das crianças, dos jovens e dos velhos. Por isso, reafirmo, ramifica-se esse debate em direção às questões sociais e política de justiça, de igualdade e de inclusão. Sobre isso, senhor presidente, é que estou falando. Do ponto de vista social, que eu tenho dedicado a minha vida, porque eu vim desse berço, um berço que olhava muito a questão social, e repeti muitas vezes, e repito simbolicamente, 10 irmãos, pai e mãe analfabetos. Claro que a questão social para nós sempre foi fundamental e por isso dei sempre muito valor à questão do salário mínimo. Do ponto de vista social e econômico, promover o desenvolvimento quer dizer, antes de mais nada, combater a pobreza. Só se tem um desenvolvimento sustentável se soubermos combater a pobreza, que é um dos fatores limitantes mais decisivos para a atualização de nossas potencialidades. E, portanto, é um dos obstáculos mais importantes para o exercício pleno do chamado direito humano, ou seja, dos direitos humanos. E a pobreza, senhor presidente, não devemos esquecer, não é uma fatalidade imposta pela natureza. É algo que se constrói e se destrói, portanto, social e politicamente. Se a pobreza é construída, ela pode também ser destruída. Destruída a quem? Os pobres? Não. Destruir a pobreza, para que os pobres possam ter ascensão e ter uma vida com qualidade. O objetivo, então, é o de buscar o desenvolvimento que elimine a pobreza e, portanto, ajude a atualizar os direitos humanos.
um tipo de desenvolvimento que implique aumento da pobreza ou da desigualdade, que implique distribuição e desperdício de recursos escassos ou limitados, que implique desconsiderar os deveres que temos em relação às gerações futuras, um desenvolvimento desse tipo não nos interessa. Um desenvolvimento desse tipo não está no nosso horizonte. Um desenvolvimento desse tipo tem que ser repudiado. Um desenvolvimento desse tipo não deve permanecer na linha do horizonte de qualquer homem ou mulher de bem. Ora, senhor presidente, um desenvolvimento de outro tipo é o que transparece por trás do conceito da sustentabilidade. Sustentabilidade, antes de mais nada, em dois sentidos. Primeiro, em sentido social, repito, primeiro no sentido social. Uma sociedade que se organize em torno da exclusão, da marginalização, além de pecar pela injustiça, não é, em longo prazo, viável, não se sustenta. Não apenas pelo descontentamento e pelos conflitos que gera, mas, sobretudo, porque estiola seus recursos humanos e sociais, limitando suas possibilidades, segundo, em sentido ambiental, o que é um retrocesso. Inviabiliza-se, igualmente, a sociedade que explora de forma selvagem seus recursos, sobretudo aqueles que, por sua natureza, não são renováveis. Não podemos esquecer, em especial, que o desenvolvimento não sustentável, do ponto de vista social e ambiental, frequentemente não apenas deixa a pobreza intocada, mas agrava a sua situação. Sabemos que são os mais pobres os que mais sofrem, por exemplo, com a degradação ambiental. São eles que estão mais expostos aos perigos da poluição, são eles os mais vulneráveis às doenças causadas pelos danos ambientais, são eles que têm menos acesso ao hospital, a médico e a remédio. Quando o crescimento econômico se dá sem a garantia dos direitos humanos, o que ocorre é que muitas vezes os mais pobres são ainda mais empurrados para margens da vida social, fora do alcance de meios essenciais de bem-estar. Senhor presidente, quando pedimos um desenvolvimento sustentável, não estamos exigindo apenas respeito ao meio ambiente, ingrediente incontornável e definidor, sem dúvida, de sustentabilidade, mas estamos também querendo um desenvolvimento que implique maior justiça, mais igualdade e mais oportunidade para todos. Como já dizia o senhor presidente, a declaração final da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, disse: os seres humanos estão no centro das preocupações quando falamos em desenvolvimento sustentável. Hoje, já temos clareza sobre as relações profundas que se estabelecem entre a concretização dos direitos humanos e a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Todo esforço de desenvolvimento econômico que desconhece a importância dessa relação mútua acaba aprofundando a marginalização e a exclusão em uma só palavra. Ela se configura na palavra injustiça. Já tivemos experiências aqui mesmo no Brasil de expressivo crescimento econômico às expensas de diversos direitos fundamentais, que resultaram em um recrudescimento das desigualdades e da injustiça. Lembramos aqui, senhor presidente, do chamado milagre brasileiro, que coincidiu com os anos de chumbo da ditadura militar da década de 70, animado pela ideia de fazer o bolo crescer, fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. O bolo cresceu e a divisão não veio. Esse crescimento só gerou desequilíbrios que levamos décadas para começar a reverter. Ainda temos dificuldade para lidar com o que restou da época. Senhor presidente,
a luta pelos direitos humanos, assim como a busca de desenvolvimento sustentável, unidos contra a pobreza, é uma luta contra a exclusão e contra todo tipo de discriminação. Assim como a perspectiva do desenvolvimento ajuda a enriquecer a abordagem dos direitos humanos, a ênfase nesse direito nos ajuda a pôr uma perspectiva, os imperativos do desenvolvimento, liberando de uma visão exageradamente ou estreitamente econômica, mas voltada, aí sim, para o social. Desenvolver uma sociedade é, sem dúvida, combater a pobreza, com a exclusão, repito, a marginalização e a limitação que ela implica. Mas aumentar a inclusão significa muito mais do que transformar todos em consumidores. Essa inclusão, no mundo do consumo, é importante e representa um índice significativo de desenvolvimento. Senhor presidente, mas se não vem acompanhada por uma expansão de garantias fundamentais e pela atualização desse potencial, tornados possíveis pelo exercício dos direitos humanos, não há como dizer que esse desenvolvimento é sustentável. Por fim, senhor presidente, quero encerrar chamando a atenção para um último ponto importante nessa discussão sobre desenvolvimento sustentável sobre a ótica dos direitos humanos. Refiro-me à importância do elemento democrático da participação livre das pessoas, tanto como parte integrante do exercício pleno dos direitos humanos, quanto como ingrediente indispensável para o desenvolvimento sustentável. Senhor presidente, liberdade de expressão, de associação, acesso à informação, participação cívica, tudo isso, além da preservação ambiental, também tem a ver com aquilo que aqui eu estou discorrendo. A história dos direitos humanos já teve diversos momentos importantes, desde a afirmação das garantias fundamentais, associada em grande parte à proteção do indivíduo, à democracia, à liberdade plena, até as preocupações ambientais e comunitárias que marcam a face atual dessa história, passando por diversas conquistas, concretizando assim, nessa caminhada, o fortalecimento dos direitos sociais. Eu vou, antes de concluir, passar a Vossa Excelência, só a última parte, e aqui eu concluo, e vou dar uma parte ao senhor Wellington Dias. Nosso mundo está em plena mudança, que implica o questionamento das diversas instituições, dos diversos aspectos das relações e das mediações entre o Estado e a sociedade, por exemplo. Mas o discurso dos direitos humanos nunca perdeu a força, não perde a força. Sua atualidade e a sua permanência, ao contrário, fica a cada dia mais reforçado. Tenho plena convicção de que esse discurso mantém toda a sua força e atualidade cada vez mais indispensável nesse momento de tanta mobilização, de agitação e de busca de novos caminhos para que o Brasil e o mundo avance ainda mais na qualidade de vida de toda a nossa gente. Ótica, desenvolvimento sustentável na linha dos direitos humanos. Senador Wellington Dias, por favor. Uma satisfação ter a parte de Vossa Excelência. Nosso professor, senador Paim, eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência, primeiro, como eu disse já há pouco, por essa vitória da juventude. Vossa Excelência que cabelos brancos, muita experiência, vários mandatos, mas ainda é um jovem, porque está sempre atualizado, como no pronunciamento. Eu agradeço principalmente que faz jovem. Agora. Que faz agora. Tenho certeza que os seus filhos têm muito orgulho, né, de tê-lo como um amigo, né, praticamente da mesma geração de cabeça, como Vossa Excelência sempre fez. É um orgulho do nosso partido, é um orgulho do Senado Federal. E hoje eu vi ali como aqueles jovens comemoravam e lembravam, e a gratidão, aqui tanto eu como o Randolph, como a Emanuela, como o nosso mineiro, que foi o presidente da frente parlamentar, companheiro lá de Minas Gerais, do PT também, não me lembro agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Lá na discussão na Câmara e no Senado dessa proposta, e eu não posso deixar de destacar o carinho com que trataram ali Vossa Excelência, e merecidamente. Eu, como líder da vossa bancada, só quero dizer do quanto nos sentimos orgulhosos daquele momento. Vi ali a emoção da presidenta Dilma.
Ela lembrando, inclusive, da sua história. Ela lembrando, inclusive, que, mesmo tendo assumido a presidência da República, ela não abre mão, não é, dos seus compromissos com a luta cotidiana. E mais, desafiando os jovens a que lutem por mais. O Estatuto não é o fim, ele é um instrumento para novas e mais conquistas. Então, eu queria, na verdade, parabenizar. E o outro, pela forma lúcida como faz aqui essa discussão do desenvolvimento sobre a ótica dos direitos humanos. Eu acho que é fundamental. Muitas vezes a gente esquece que nós estamos no mundo, no planeta Terra. Eu, como católico, como quem crê em Deus, creio em Deus de verdade, acho que tudo acontece por um propósito dele, mas muitas vezes a gente se esquece da essência da vida. Da essência da vida, a essência daquilo que é necessário para você ter felicidade, que direitos humanos é isso, é direito à felicidade, direito à vida, direito àquilo, não é, que nos traz uma qualidade de vida, e acho que é disso que Vossa Excelência trata. Aliás, eu queria encerrar aqui, lembrando do quanto, a mim, eu não conheci, confesso, não acompanhava a história do Papa Francisco, não é? E eu devo aqui fazer um registro do quanto me anima. Eu sou um crítico, não é, do afastamento, da distância, muitas vezes, daquilo que pregou Jesus Cristo. Dos dois últimos papas, eu preciso, como católico, acho que tenho esse direito de dizer aqui, e do quanto me senti, não é, ali na forma daquele homem, em tudo, no olhar, não só na simplicidade, não só no beijo das crianças, na forma como tratou ali o cadeirante, os idosos, mas eu destaco 3 gestos. As crianças, né? As crianças, eu acho que tem 3 gestos que o Papa Francisco fez, que eu acho que muda tudo, inclusive na linha do que Vossa Excelência coloca. Ele ter a coragem de mexer na ferida do tema, não é, da concentração da renda, da concentração da renda, da droga, e apontando como que deve ser tratado. Meu querido Randolph, de poder ver o Papa, não é, da Igreja Católica, depois desses anos todos, na minha visão, em que a gente caminhava para uma linha mais atrasada, entrar numa igreja da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, pedindo permissão, mostrando, receber as religiões afrodescendentes, receber as religiões da origem, não é, da terra, que muitas vezes são colocados de uma forma totalmente preconceituosa, e a última, da forma como ele respondeu ao tema do homossexualismo. Se você não falasse, então, eu queria dizer que eu me senti de novo representado como católico pelo Papa Francisco. Eu nunca abandonei nem a Deus, nem a Jesus Cristo. Mas eu te confesso que eu achava os nossos papas muito distantes da realidade. E isso me encantou. E isso tem tudo a ver com a fala que Vossa Excelência faz aqui hoje. E é até, como cristão, que eu acho que a gente não pode ter medo de tratar dessa realidade. É o que há de mais moderno no século XXI. A defesa de um desenvolvimento, mas um desenvolvimento sobre a ótica dos direitos do ser humano. Eu vou além do ser humano, dos outros animais, claro, e inclusive das plantas. Muito obrigado. Né? Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela parte. Fiquei, sinceramente, gratificado pela sua parte. E só complementando o que Vossa Excelência disse, eu vi aquela entrevista que ele deu no avião, onde ele disse: quem sou eu para julgar a orientação sexual de cada um? Quem sou eu? Olha que resposta. Uma resposta, para mim, de um estadista. Uma resposta de quem olha para o mundo mesmo. E não tem uma visão estreita, como alguns, infelizmente, insistem em ter. Por isso, agradeço ao Dr. Wellington Dias pelo seu parte. Me permita lembrar a segunda parte da resposta, onde ele é taxativo em condenar quem coloca homossexuais para a marginalidade. Muito bem. Quem coloca à margem do processo, ou seja, é um ser humano que tem que ser tratado da forma como ele é. Eu acho que isso é algo muito importante. Revolucionário. Muito importante, eu acho. Revolucionário no campo. Eu gostei muito.
Gostei muito. Eu admiro. Revolucionário. É a coragem de estar na linha dos problemas, na realidade do mundo, numa linguagem da juventude, enfim. Então, fiquei feliz pelo o sucesso, eu diria, no sentido de mexer espiritualmente com todos nós brasileiros e com o mundo, tenho certeza. Meus cumprimentos, meu líder. Obrigado, presidente. Se puder considerar na íntegra o meu pronunciamento, já que eu fui comentando e umas partes eu fui lendo. Muito obrigado, senhor Degataide, presidente da sessão. Eu cumprimento Vossa Excelência